Espírito Santo, a verdade de mim a testemunhar. E vós, minhas testemunhas, serei em todo lugar. Sereis em todo lugar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoam os nossos pecados. Reverendíssimo Padre Marcelino, bem-vindos à casa de Deus. Hoje é o dia do Senhor, que é o domingo, o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós já estamos no final do domingo, né? Já chegando de noite, mas é o domingo que é o dia preferencial de nós estarmos na casa de Deus. É o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Não é dia de shopping, não é dia de feira, é dia do Senhor. Ele preparou exclusivamente para cada um de nós. E nós temos que ter essa intimidade com Ele, nos aproximar da sua casa, ter o tempo para Deus. Muitas vezes nós não temos tempo para Deus e queremos que Deus tenha tempo para a gente. Muitas vezes nós acordamos no domingo, hoje eu não vou à missa porque eu tenho que assistir esse programa, e a gente não vem à Santa Casa de Deus. Ou então a gente passa horas e horas no WhatsApp, horas e horas no YouTube, horas e horas assistindo uma série e não tem tempo de ir à igreja. Meus queridos, somos todos chamados a caminhar do lado do Senhor, ouvir a sua palavra e colocar em prática. É essa palavra que nos fortalece e, sobretudo, a Eucaristia, que é o alimento que nos dá força na nossa caminhada como cristão. Então, que nós possamos olhar para o domingo de um olhar diferenciado dos outros dias da semana. Se colocar sempre a caminho da casa de Deus, para se alimentar de Jesus eucarístico e se alimentar da sua palavra que nos dá força ao longo da nossa caminhada e começa uma nova semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Então que nós possamos olhar para o domingo com olhar misericordioso também, como Jesus olha para cada um de nós. Já estamos no 12º domingo do tempo comum. Jesus está em plena missão. É missionário, evangelizador, cura as pessoas, sai em missão. Como nós somos chamados também a sair em missão, ser missionários, levar a palavra de Deus em todos os cantos. E sem medo, como nos diz o Evangelho. Não tenhais medo. Muitas vezes temos medo, né, de falar de Deus, temos vergonha de falar de Deus. Até muitas vezes temos vergonha de passar diante da igreja e fazer o sinal da cruz. E o Senhor fala bem no final do Evangelho, né? Aquele que me negar, eu também vou negar diante do meu Pai. Que nós possamos ter esse coração aberto para Jesus Cristo.
A primeira leitura do profeta Jeremias. Jeremias é um homem tão simples, um homem caridoso, um homem que sempre temente ao Senhor. Naquela época, o exército do rei Nabucodonosor invade Israel, parte de Israel. E o povo passa a ser oprimido, perseguido, o povo passa a estar sofrendo as injúrias. E os grandes reis e as autoridades também oprimem o povo. E Deus suscita Jeremias para falar a verdade, porque o profeta é aquele que vai anunciar Jesus Cristo e denunciar. E ele fala com Jeremias: você vai ser o meu profeta e você vai denunciar. Ele vai até Jerusalém para denunciar e fala abertamente. Só que as autoridades o reprimem, prende Jeremias. Os próprios amigos de Jeremias o abandonam. Quando nós estamos no caminho do Senhor, as provações elas vêm. E Jeremias, ele é fiel ao projeto de Deus, ele não abandona o projeto de Deus. E começa a falar as injúrias que o povo está sofrendo. E muitas vezes, a gente não é fiel ao projeto de Deus. Na primeira dificuldade, a gente já quer desistir da caminhada. Passamos como Jeremias: se mantenha firme, caminhar, porque ele, como ele nos fala aqui na leitura, o Senhor, ele está comigo, ele me protege. Se nós confiamos verdadeiramente em Deus, não há nada que nos impeça a caminhar. Temos que ter força, temos que ter coragem, ficar de pé e seguir os passos do Senhor, anunciar Jesus Cristo, denunciar aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. E nos corrigir também, não é? Não adianta a gente querer corrigir o outro se a gente não é corrigido. Então, Jeremias é aquele profeta que vai para anunciar. Coloca-se de pé, você também, meus queridos irmãos, e vamos ter coragem para que os projetos de Deus eles possam ser todos colocados em prática. Quando alguém nos chamar, quando o padre nos chamar, uma comunidade nos chamar para trabalhar numa pastoral, em algum movimento, e nós não tenhamos medo. Ah, mas eu não sou capaz, porque Deus capacita. Jeremias, ele não teve medo. Foi chamado e foi anunciar Jesus Cristo, foi denunciar aquilo que não era agradável aos olhos de Deus. Como nós também temos que ir em frente. Embora sabemos que passamos por tantas adversidades, não é? Quem de nós aqui não já passou por dificuldades e foram superadas? Porque Deus está do nosso lado. É Ele que nos dá essa força para a gente passar por todas essas dificuldades, as adversidades. E confiar sempre no Senhor. Colocar na mão dEle. Porque Ele vai dar a solução àquele problema que porventura a gente possa estar passando. Até mesmo você pode estar com um problema agora, familiar, amoroso, algum colega. Entregue na mão de Deus. Porque Ele vai resolver tudo isso. E tenha confiança, sobretudo confiança. É por isso que na leitura segunda, Paulo falando sobre o pecado. Deus é tão bondoso e tão misericordioso para com cada um de nós. O que ele faz? Envia o Filho dele para eliminar o pecado e a morte do nosso meio. Jesus vem resgatar cada um de nós. A sua entrega à cruz é a nossa cura do pecado e da morte. Então que a gente possa olhar para Jesus na cruz e perceber a bondade de Deus para com cada um de nós e evitar o pecado. Se nós pecarmos, buscar a reconciliação, porque Deus fica ali naquela expectativa da nossa chegada para nos curar, que é o mal, que é o pecado. Então nós abramos o nosso coração, façamos como Jeremias, ter coragem de falar e quando errar, buscar a reconciliação. No Evangelho, Jesus fala 3 vezes a mesma coisa. Não tenhais medo. É para a gente não ter medo de seguir o caminho do Senhor, para ficar de pé, para caminhar, olhando para Jesus, pedindo a força a Ele, para que a gente possa superar qualquer que seja a adversidade, porque Deus está do nosso lado, Ele nunca vai nos abandonar. Muitas vezes somos nós que abandonamos Deus, e na primeira dificuldade que a gente encontra, a gente já deixa Deus de lado. A gente não tem coragem de continuar. Encontramos um obstáculo, eu não sou capaz de passar por esse obstáculo. Porque Deus está contigo, meu irmão. Deus ele vai te dar essa força para você conseguir superar aquela dificuldade. No primeiro não, a gente desiste. Outro dia eu contei uma historinha aqui, vou contar novamente aqui, não é? Muitos não estavam aqui. Do não. Tinha uma menina que era bailarina, estava treinando para ser bailarina. E na cidade dela foi uma companhia de balé. Ia fazer teste com essas crianças.
E ela foi fazer um teste. Dançou maravilhosamente bem. Até ela ficou encantada com a dança dela. E quando terminou, foi perguntar para o diretor: diretor, como é que eu fui no teste? Eu passei? Ele falou: você não passou no teste. Ela foi para casa, triste, chorando. 10 anos depois, a mesma companhia voltou na cidade dela. E ela foi assistir o espetáculo de balé. E por coincidência, era o mesmo diretor. E quando terminou toda a apresentação, ela foi conversar com o diretor. Explicou tudo o que havia acontecido naquela época. Ele falou assim para ela: você não era para ser uma bailarina, porque você desistiu no primeiro não. Quantas vezes a gente desiste de caminhar do lado do Senhor quando recebemos um não? Quando a porta se fecha, várias se abrem. É por isso que o Senhor nos fala: não tenhais medo. Vamos em frente. Jesus está conosco, Deus está conosco, Deus da nossa vida, Ele vem nos fortalecendo a cada instante. Ele nos fala aqui: não tenhais medo. Nós temos que ter medo daquelas pessoas que querem prejudicar a nossa vida, quer matar a nossa alma. Nenhum corpo a gente tem que ter medo, porque a alma é de Deus, a vida é de Deus. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor. E sempre lembrar, toda vez que eu me coloco a serviço do Senhor, eu vou evangelizar, eu me coloco a serviço de uma pastoral, eu estou fazendo a vontade de Deus. Aí Deus vai falar bem de mim diante do Pai. Agora, toda vez que eu me nego, Deus também vai negar cada um de nós. Então, que nós possamos ter esse olhar, como Jeremias, coragem, ser fiel ao projeto de Deus na nossa caminhada. Evitar o pecado e perceber que na cruz Jesus já perdoou todos os nossos pecados e a morte já não tem poder sobre cada um de nós. Que a gente tenha coragem, não tenha medo. Seguir os passos de Jesus é cruz, mas no final é a vitória. Então que nós possamos abrir o nosso coração e fazer essa entrega e não desistir no primeiro não, mas sempre ser positivo na nossa caminhada, porque Deus está sempre nos conduzindo, segurando as nossas mãos. Vamos já passar na sua cabeça agora por alguns instantes e fazer uma breve reflexão da nossa caminhada como cristão. Como está minha missão? Como estou sendo missionário? Eu tenho medo de evangelizar? Eu tenho coragem de ir, como Jeremias foi, para anunciar Jesus Cristo, para denunciar aquilo que está errado? Eu tenho sido um bom missionário? Como está a minha vida de cristão ao longo desse período do tempo comum?